Ok, já estamos ao vivo aqui. Boa noite para você que está acompanhando o videochat do Portal Arcos através da TV PCN e também da Rádio PCN. Estamos ao vivo nesta segunda-feira, né? Hoje é 12, né, Renato? 12? Hoje é 12 de março. E estamos recebendo aqui o meritíssimo juiz, o doutor Joaquim, que para nós é um grande prazer, doutor, receber o senhor aqui. Obrigado. Há muito tempo que a gente estava tentando convidar o senhor para chegar, para vir até aqui, dar uma palavrinha para a gente. E hoje, graças a Deus, deu certo, né? E convidamos, o senhor pôde vir. Então é um prazer receber o senhor aqui. Fica à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Doutor, o senhor hoje é o juiz responsável pela comarca de Arcos. Nós temos 2 varas atualmente, mas que eu saiba, esses dias agora o senhor está trabalhando sozinho? Como que está funcionando as 2 varas? Desde dezembro que eu estou trabalhando sozinho. O doutor Russo foi promovido e eu fico responsável pelas 2. Bom, na medida do possível nós estamos tentando conduzir as 2 da mesma forma. É óbvio que na segunda vara eu estou dando mais ênfase do que é mais urgente e as coisas que são corriqueiras a gente dá uma segurada. Mas tem coisas que não tem, por exemplo, cadeia pública, é uma coisa que você não pode, que você tem que manter em dia. Como que fica essa separação entre uma vara e outra? Como que se sabe o que vai para uma e o que vai para outra? Na verdade é uma distribuição, essa distribuição é por sorteio. Então um para mim, um para primeira, um para segunda. É uma distribuição por sorteio, à exceção de vara da infância e juventude, que é exclusiva minha, e a VEC, que é a vara das execuções penais, que é da segunda vara. O resto é por distribuição. Ah, tá. Então, como agora o senhor está sozinho, o senhor está acabando julgando todas as 2 varas, porque até que vem alguém. Tem planos de ver alguém? Já tem alguém provavelmente escolhido? Em abril vem o doutor Leonardo toma posse aqui em abril. Ah, tá. Isso é bacana. Que é filho aqui de Santo Antônio do Monte. Santo Antônio do Monte? Isso. Doutor Leonardo, o que? O senhor lembra o sobrenome? Não. Não, né? Ah, tá. Aí sim o serviço vai ser dividido e vai render mais, como estava com o doutor Múcio. Exatamente, aí volta a ter uma divisão, cada juiz responsável pela sua vara. Bacana. Doutor, o senhor está aqui há quanto tempo aqui em Arcos já efetivamente? Você já teve aqui um período antes, né? Eu fui juiz aqui de outubro de 2003 a março de 2004. Juiz responsável pela comarca sem ser titular. E agora eu estou aqui desde junho de 2006, ou seja, tem quase 6 anos. Quase 6 anos. Que eu estou em Arcos. É um bom tempo para um juiz na cidade, não é? Mas na verdade, se você for contar, eu tenho que contar 2 períodos. Que eu estive aqui, quando eu vim para cá, Arcos era uma comarca de primeira instância. E agora Arcos é uma comarca final. A comarca foi promovida e eu fui promovido junto com ela. Então eu só conto o tempo de promoção, que são um pouco mais de 2 anos. De 2 anos. O que significa ser uma primeira instância e segunda instância? Na verdade é pelo número de processos, número da população. A primeira instância é um juiz só, a final tem 2, 3, pode ter mais juízes. Não tem muita diferença em termos processuais. Em termos de conduções dos processos, não? Não. Em comarcas onde há mais juízes, a exemplo de Formiga, que são 5, aí tem. Porque você tem 2 juízes que são responsáveis só pelas varas cíveis, um pela vara criminal, um pelo juizado especial e um pela vara de sucessões, inventário e sucessões. E família e sucessões. Família e sucessões. Ah, tá. Que inclusive já foi juiz aqui, que é o doutor Altair. Bacana, muito bem. Então, esse tempo de mais ou menos 6 anos, né, você ficou um período sozinho e depois veio o doutor Múcio, que agora foi promovido e foi embora. E você está aí de novo com a comarca de Arcos na mão. Sozinho. Parece que Arcos gostou do senhor. Ou o senhor gostou de Arcos? Qual que seria mais? Não, eu acho que é mais fácil o juiz gostar da comarca do que a comarca gostar do juiz. É muito difícil, o juiz não agrada e não tem essa preocupação de agradar. Nem pode ter essa pretensão. Não tem essa pretensão de agradar. Eu não sou político, eu tenho que fazer o que é a minha obrigação. Para mim tudo é papel. Papel não tem cara, não tem
Então, geralmente, eu costumo dizer que você agrada 50% e desagrada 50%. Porque quem ganha a ação não é o melhor juiz do mundo. Quem perde é o pior juiz do mundo. Como diz, aí agora é uma percepção pessoal, se o Dr. Joaquim fosse olhar a pessoa pela cara, provavelmente o Dr. Joaquim não condenaria ninguém. Seria mais ou menos isso? Assim, em termos de vamos dizer assim, do coração. Quando você está julgando uma causa, o coração pede para não condenar. Mas isso aí você está falando da área mais fácil, que é a área criminal. Isso, a área criminal é muito fácil. Se você tiver qualquer dúvida, você absolve. Absolve. Qualquer dúvida você absolve. Então, julgar na área criminal é muito mais fácil você julgar na área civil. Porque na área civil, geralmente, você está lidando com patrimônio, com vida de pessoas. Um pequeno exemplo, se você e a Renata estivessem brigando por esse prédio, se eu te der o prédio, eu deixo ela numa situação ruim. Se eu der o prédio para ela, eu deixo... Então, isso é o difícil. É aí que o juiz tem que ter imparcialidade, é aí que o juiz tem que estar centrado, sem olhar quem é quem. Essa é a parte mais difícil. É a parte difícil do julgamento. Condenar um criminoso, um traficante, um homicida, você não acha que não é tão difícil? Não é tão difícil, porque, como eu estou te falando, se você tiver alguma dúvida, você absolve. Eu prefiro você absolver um culpado do que condenar um inocente. Sem dúvida. Sem dúvida. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a segurança, já que nós estamos falando dessa questão, a segurança pública de Arcos. Nós tivemos um período aí, logo quando o senhor chegou, eu creio que estava nessa situação, não tenho bem certeza, mas se tem 6 anos, nós tivemos um período complicado aqui em Arcos, em termos até de tráfico de drogas, estava muito, né? Nós tivemos homicídios e hoje nós vivemos uma situação, eu diria, entre aspas, até confortável, né? Claro que tem muito a se fazer, mas confortável. Como que o senhor avalia essa diferença entre o início, quando você chegou aqui, a hoje? É muito diferente. De fato, quando eu cheguei em Arcos era um caos. Tráfico à vontade, menores infratores, aos montes, furtos. Tinha furtos de dia, sequenciados, 2, 3, 4 furtos durante o dia, não eram nem à noite. Eu costumo pôr essa mudança, da seguinte forma: antes e depois dos novos comandos. Eu costumo andar na rua, às vezes eu estou andando, estou em supermercado, o pessoal, doutor, o senhor consertou a cidade. Não fui eu que consertei a cidade. Quem consertou a cidade foram os chefes da segurança. Primeiro, o tenente Bittencourt, que deu outra visão para a polícia, deu outro espírito para a nossa polícia militar. Hoje a polícia militar de Arcos é uma polícia militar respeitada. Na região e no estado, né? E no estado. O tenente Bittencourt é de uma eficiência, eu acho que é uma pessoa que Arcos devia fazer o possível e o impossível para não perder. Sim. Tá. Com essa mudança, depois veio a mudança da Polícia Civil. Eu confesso até que tive uma certa participação em escolher o delegado que veio para cá. Eu posso falar que escolhi a dedo. O Dr. Irineu é um delegado diferenciado, honesto, inteligente, estudioso. É um excelente delegado, é uma pessoa, como pessoa também é diferente. Ele é diferenciado, muito diferenciado. Se você comparar o que saiu com ele, você vai ver que um está a anos-luz do outro. A própria delegacia, a mudança da delegacia, aquela delegacia antiga, com todo respeito, parecia um chiqueiro. Sim. Papel para todo lado, coisa no chão. Você chegava... Fio solto para todo lado. Fio solto, lixo, coisas apreendidas espalhadas no chão. Você entra na delegacia, hoje dá gosto. E sem contar, interrompendo o senhor, sem contar o lado humano, né? A forma de tratar o cidadão. Exatamente. Que o doutor doutor Irineu mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. A própria vontade de trabalhar. Você vê nos funcionários, eu me lembro que eu ia na delegacia, na verdade tinha 2 ou 3 detetives que carregavam a delegacia. Eu acho que eu posso citar o nome, porque ele está aposentado, que era o Obed. Eu não tratava com o delegado. Se eu precisasse tratar alguma coisa, eu tratava direto com o Obed, porque eu sabia que se eu tratasse com ele, eu ia ter retorno, caso contrário, não. Então,
até para os detetives foi melhor. E na polícia militar a mesma coisa. O tenente Bittencourt deu outro curso para a polícia. É um tenente combativo, é um tenente ativo, sabe, interessado, inteligente também, muito inteligente, sujeito astuto. E de fato diminuiu. Furto você quase não vê, a gente quase não tem notícia de furtos em Arcos. Sim, Antigamente eu costumava dizer que é o seguinte, em Arcos, se você não fosse pego em flagrante, seu crime ficava impune, porque não havia uma investigação, não havia nada. Então o furto reinava. E bandido não é bobo. O bandido sabe em que cidade que ele pode cometer crime e sabe qual cidade que ele não pode. Sim. Então Arcos hoje, graças a Deus, é uma cidade considerada ruim para o crime. Para o crime. Né? E bom para a população. Mas volto a dizer, os grandes responsáveis são Tenente Bittencourt e Dr. Irineu, delegado de polícia, que deram outra dinâmica para as polícias locais. Isso sem condições. Você vê a delegacia, embora ele tenha lutado muito, é uma delegacia que não tem material, às vezes falta papel. Melhorou muito, mas falta muito ainda. Falta até papel. Costuma faltar até papel, eles não têm viatura direito. É muito precário o esquema todo, o sistema todo. Sistema é precário. A estrutura é muito precária, tanto de uma polícia como de outra. E tem também alguns policiais que se destacam, né? Eu posso citar aqui o Cabo Rogério, que é um dedicado, um policial dedicado, sabe? E tudo isso contribui para a segurança. E igual você está citando o exemplo do Cabo Rogério, ele acaba puxando os outros policiais, né? Porque ele tem aquela força vibração de trazer todo mundo, e a gente acaba acompanhando aí os policiais realizando coisas interessantes, né? Capturando vários bandidos. O cara vem cometer crime aqui em Arcos e rapidinho já é pego e não consegue. Aí eu tenho que falar de uma outra coisa. No caso do Irineu, o Irineu fez praticamente sozinho aquela mudança de delegacia. Muitos podem falar, porque nós fizemos, que nós ajudamos. Não ajudaram, pouca gente ajudou, porque eu acompanhei. Ele fez praticamente sozinho. Agora, uma outra mudança de Arcos também, que é muito significativa, que eu costumo falar que é a menina dos meus olhos na magistratura, em Arcos, é o comissariado de menores. Ah, bacana. Estes são de fato o meu orgulho. Eles saíram de uma postura de comissário polícia para uma postura de comissário amigo do menor. E você fala, mas isso a gente não vê, realmente ninguém vê. Mas o trabalho deles tem uma influência tão grande que você não vê mais tanta ato infracional em Arcos. Também diminuiu. Com menores. Diminuiu, mas diminuiu muito graças ao trabalho desse pessoal que é voluntário, que trabalham de graça. Sim. Né? Um outro problema grave que tinha em Arcos era menores, né? Muitos crimes envolvendo os menores, prostituição infantil, eu lembro disso. Demais. E tinha uma certa revolta, porque os menores tinham medo dos comissários. Hoje não. O comissário é um parceiro do menor. Então, o comissariado de menores de Arcos é um exemplo. Eu recebo elogio por eles em algumas outras comarcas. Eu ouvi falar do seu comissariado lá. Sim. Então é um trabalho exemplar, é um trabalho que a gente tem que bater palma, porque é um trabalho voluntário e a dedicação daquele pessoal e aí vem junto com os comissariados também o Conselho Tutelar, né? Que também não deixa de dar um respaldo para esse trabalho, né? Com certeza, mas eu diria que ainda estão bem distantes. O Conselho Tutelar, para chegar ao nível do comissariado, ainda tem que melhorar muito. Tem que melhorar. É um bom Conselho Tutelar, mas se você for fazer uma comparação entre um e outro, o comissariado evoluiu mais. Muito mais, está muito acima. Interessante. E esse trabalho deles, hoje eles trabalham mais na prevenção do que no combate direto. Exatamente, esse é o negócio. Eles conseguiram pôr a coisa de um tal modo que é preventivo. Agora, o que a população precisa aprender, e principalmente os donos de bares, de promotores de evento,
é que o comissariado de menor não é alguém que está ali para atrapalhar, não está ali para atrapalhar o comerciante, pelo contrário, está para ajudar. Então, os menores já conseguem ver isso. Resta a alguns comerciantes, alguns donos de estabelecimentos de diversão, enxergar o comissariado como parceiro, porque na verdade ele é parceiro. Ele está ali para evitar esse problema para você. Se você o ajuda, se você contribui com o trabalho dele, você está trabalhando em seu próprio benefício. Sim. E não porque o comissariado ele não é contra ninguém. Não. Eles são os anjos da guarda dos adolescentes, né? Dos adolescentes em situação de risco. E se ele não tivesse ali, provavelmente algum problema maior iria acontecer com o menor. E aí o cara ia ser o dono do evento. Exatamente. E ia ser responsabilizado, como é responsabilizado, às vezes, por não colaborar por tentar esconder, por tentar... Sabe, é uma mentalidade que eu não consigo entender. Se for pego o menor, se você está com tudo correto, tem um menor, você deve ser o primeiro a acionar o comissariado. Me socorre aqui que eu estou com um menor que vai me causar problema. Mas não, eles tentam esconder. Aí nesse caso, quando o próprio dono do evento, o comerciante, ele chama, ele acaba se isentando de responsabilidade, porque ele está passando a bola. Agora, quando ele não chama e ainda tenta camuflar a situação, aí é considerado, né, subentende-se que ele está protegendo aquela situação irregular, porque não é o menor que está irregular. A situação é que é irregular. O menor que é pego bebendo, ele não é infrator, ele é vítima. Ele não é infrator. Vítima é quem deu a bebida. Nem sempre é o comerciante, às vezes é um colega que compra e dá. Mas qual que é a obrigação de quem está realizando o evento? Olha, está acontecendo, fulano está comprando, está entregando para o menor. Certo? Isso é que... E aí o maior que é pego, por exemplo, comprando a bebida e passando para o menor... O maior que é pego, quem for maior e for pego, entregando, fornecendo de qualquer forma bebida alcoólica para adolescente ou criança, esse sim, ele é o responsável, ele é o criminoso. E ele responde criminalmente. Responde criminalmente. Interessante. E no caso de ser o pai, de ser um familiar, independente de quem seja. O vínculo não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Não é porque é meu filho que eu posso dar bebida alcoólica para ele. A grande questão que se discute em relação à criança e ao adolescente é a diminuição da maioridade penal. Você acha que isso seria um fator interessante? Eu acho que isso não resolve. Para 16, para 15? Não, isso não resolve. Aí o que você vai fazer? Você vai aumentar o número da população carcerária. Você coloca menino de 16 anos com responsabilidade penal. E isso é muito relativo, porque eu convivo muito com eles, converso muito com eles. Tem adolescentes de 17 que tem uma cabeça de 12, como tem também os de 16 que tem uma cabeça muito avançada. Então, é uma idade, isso de diminuir a idade não vai adiantar nada. Até porque a maioria deles é usado. Então, se os traficantes hoje usam meninos de 16 a 18, se você abaixar para 16, eles vão começar a usar os de 14 a 16. 15. Isso é uma bobagem, eu acho que a coisa não é por aí. Mas por exemplo... O problema de adolescente, isso parece um jargão, mas o problema de adolescente, o problema de adolescente em situação de risco, etc., todos os problemas envolvendo adolescentes e crianças, vêm de uma estrutura, é social, o problema é social. Mas não é um social, as pessoas têm mania de achar que quando fala social, é problema do governo. Não, não é. Eu vou te dar um exemplo que uma comissária de menor me deu logo que eu cheguei aqui. Ela falou assim: doutor, passa a reparar isso para o senhor ver aqui em Arcos, para o senhor ver como que funciona. A coisa vem de casa. O berço, se você hoje respeita a lei, se você hoje respeita alguma coisa, é porque você teve essa estrutura em casa. Então o que acontece hoje? Hoje, a criança, ainda criança, já não respeita o pai. Desde criança? Desde criança, desde 8 anos, tá? Não respeita o pai. O pai não se impõe, os pais não se impõem. Então o que acontece? Primeiro não respeita os pais. Aí vai para a escola, não respeita o professor, e quando tem atrito entre o professor e essa criança, os pais vão e ficam a favor da criança e querem execrar o professor. Sim, sim.
Então vem o primeiro erro, os pais não educam, depois transferem a educação para o professor, que são os sofredores, esses professores de primário, transfere a educação para ele. Se ele educa, os pais vão contra. Aí esse menino não respeitou o pai, não respeitou o professor, depois ele não vai respeitar o policial, não vai respeitar o promotor, não vai respeitar o juiz, não vai respeitar mais ninguém. Ele não cria respeito. Então o que essa comissária me mostrou, eu achei muito interessante. Ela falou para mim, doutor, olha como que começa errado. Começa a observar, e eu comecei a observar, e realmente é verdade. Os carrinhos de bebê de Arcos. Aí comecei a observar, às vezes você via famílias humildes, né, que você via que não tinha condições, que tinha um carrinho de bebê que só faltava ter ar-condicionado. E a coisa vai nesse nível. Primeiro, um carrinho sofisticado. Depois, quando ainda é menino, naquela fase menino, enche de presentes, mesmo brinquedos sem ter condições. Caros, brinquedos caros. Depois vem, aos 10, 12 anos, celulares que só faltam voar, sair voando atrás de você. Aí, quando esse menino entra na fase de 14 para frente, que ele começa a sair, que ele começa a namorar, ele quer ter mais, ele quer roupa de marca, ele quer tênis de marca, Sim. Ele vai querer carro, ele vai querer isso, vai querer aquilo, que os pais não têm mais condição de dar. Aí quem tem condição de dar? Traficante. Aí o traficante pega. Aí começa. Aí ele vai querer roubar, ele vai querer fazer de tudo. Então, aí a criança, o adolescente, por exemplo, ele vai ver o traficante com um tênis bom, uma moto, com isso, com aquilo, ele falou, opa, aí eu caminho. Eu já ouvi em uma audiência, eu não gosto muito de ficar citando coisas pessoais não, mas eu já ouvi numa audiência de um menor, eu conversando com ele, meu filho, você está com 17 anos, vai estudar, precisa ser alguma coisa, tá? Aí trabalhar, ele virou para mim, trabalhar para quê? Meu pai é frentista, ganha aí 900 e poucos reais por mês. 900 e poucos reais eu faço uma manhã vendendo crack. E faz. Aí o senhor acabou ficando calado. E faz. Não fiquei calado. Mas claro, é o papel. Mas seu pai, esses 900 reais, vai continuar. Você, se continuar aqui, vai ter esses 900 reais, depois você divide esse dinheiro que você ganhou pelos anos que você vai ficar na cadeia e ver se compensa. Cara, você tem que tentar conversar, você tem que ter um pouco de psicólogo, você não pode abordar o adolescente de uma forma muito agressiva. Claro, tem horas que você tem que ser enérgico, mas é uma coisa bem complicada. É muito delicado, né? Vem disso. As famílias desaprenderam como educar. As famílias desaprenderam como educar. O pai e a mãe não se impõem, e aí vai. O menino não respeita pai, não respeita professor, e vem nessa sequência. Tudo é regra. A vida em sociedade é uma vida com regra. Se você não tem esse costume de regra em casa, você não vai ter na sociedade. E daí vem essa quantidade de... E aí depois de adulto, adolescente, jovem, você não vai respeitar a regra, você não aprendeu isso. Você não aprendeu, aprendeu quando era menino. Aí você vai sempre tentar burlar. E engraçado que o adolescente tem isso, né? De sempre estar tentando burlar uma regra, sempre estar tentando quebrar uma lei, dirigir em alta velocidade, dirigir bêbado. Só que antes eram regrinhas, né? Pequenas, agora a coisa em alta escala. Muito complicado, realmente. Mas a gente sempre pergunta essa questão da maioridade penal. Até outro dia eu comentava um crime que ocorreu em Lagoa da Prata e tinha um menor, talvez até você saiba disso, um menor envolvido, e eu dizia que esse menor vai pagar com 3 anos, né, de internação, 3 anos. Com no máximo 3 anos de internação, e que isso não é justo, que um cidadão, um caminhoneiro, uma pessoa perdeu a vida, né, e ele vai pagar simplesmente com 3 anos. E sendo que ele teve capacidade de executar um crime terrível. Aí é onde que a gente fica meio assim, né? Será que essa lei é justa? Na verdade é o seguinte, o ECA é uma lei muito boa, ela é bem perfeita. Só que você não tem em todos os lugares estrutura para você levar, para você aplicar o que o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, manda. Para você ter uma ideia, Arcos, que é uma comarca final, não tem psicólogo. Como que você lida com menores sem psicólogo? Sem um psicólogo judicial. Não tem uma estrutura para tentar mudar. Aí vem menor em situação, menor envolvido com droga, viciado. Você vai por aonde? Você pega esse menor. Ele precisa de um tratamento. Nós não temos hoje uma casa de internação de menores. Não tem. Não precisa de internação de viciados. Precisa ser menor, qualquer tipo de viciado.
que é pego, você tem que voltar com ele para a rua e ele vai voltar a comprar e por aí fica. Hoje, o que acontece com o menor? Ele, a não ser um crime grave, que ele vai para outra cidade, né, que onde que tem a internação, ele acaba pagando pena alternativa? Como que é? Não é a pena alternativa. Nós temos dado ênfase a uma medida socioeducativa que chama liberdade assistida, que é a LA. Que aí nós contamos com o apoio da PUC, que a PUC tem um projeto que chama Projeto Laços, que tem sido muito eficiente. O Projeto Laços, que aplica junto com o CREAS a liberdade assistida, tem dado muito resultado. Geralmente esses adolescentes que passam pelo Laços e por essa liberdade assistida não estão reincidentes. Não reincidem. Eles não reincidem. Só que isso não vai durar muito tempo. Porque isso é um convênio com a PUC. Não é uma coisa oficial. Não é uma coisa e o judiciário não tem um programa parecido com isso? Isso é uma obrigação do município. Ah, do município. Não é do judiciário. O judiciário aplica e o município tem que ter essa estrutura. Oferecer estrutura. Essa estrutura. E não temos. O município não tem condição. Sempre tem essas coisas nunca são implantadas. Graças a Deus aqui em Arcos tem esse convênio com a PUC que exerce, que entrou com esse projeto Laços. Mas você não sabe até quando ele vai continuar? Provavelmente até julho. Desse ano? Ixi, isso é triste, hein, doutor? Exatamente. Se não renovar, se não continuar, é triste. Igual você está falando que tem dado resultado, talvez isso também tenha contribuído com essa melhoria na segurança. Não, com certeza. Consideravelmente. Os estagiários de psicologia que trabalham nesse projeto são muito dedicados. Eu te falei há pouco que eu sou péssimo para nome, mas tinha uma moça de, se não me falha a memória, como chama essa cidade que é cheia de soldados, que está cheia de quartéis? De Bom Despacho? De Bom Despacho, que atendia um menor, não vou citar o nome, coisa desse menor, que atendia o menor. Enquanto ela atendeu, enquanto ela era responsável por dele, ele andou tranquilo. Assim que ela formou, ainda tem mais esse detalhe, porque eles são estagiários, assim que formam vão embora, e entra outra turma. Assim que ela formou, esse menino desviou. Ele começou a desviar, eu não sei como está a situação dele atual, mas eu creio que não seja muito boa, não. Pois é. Isso então é um projeto que depende única e exclusivamente dos estagiários da PUC. Dos estagiários de psicologia da PUC. Mas até quando nós vamos poder contar com isso? Ok. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto. Cadeia Pública de Arcos. Nós tivemos uma cadeia que teve vários problemas, já passou por vários problemas. Recentemente nós tivemos uma fuga, né? A senhora até acompanhou lá a questão da toda a tentativa de capturar. Como está a situação da cadeia pública de Arcos hoje? É uma cadeia problemática, uma cadeia que está mais ou menos ainda melhor do que muitas no estado? A cadeia de Arcos, ela é muito melhor do que a maioria das cadeias do estado. Agora, isso se você for falar em termos de estrutura. O grande problema da cadeia de Arcos é material humano. Porque veja bem, por que acontecem essas fugas? É um policial militar fazendo o serviço externo e um agente penitenciário lá dentro. Para 108, 118, 90 presos. Então, o problema da cadeia de Arcos é humano. O físico até é razoável. É razoável. Razoável para bom. Então, o delegado não pode ser responsável por cadeia. Isso é uma coisa que já está provado que não dá certo. O ideal para a cadeia de Arcos seria a SUAP assumir. O próprio pessoal da SUAP que vem aqui fica impressionado com a estrutura da cadeia. Agora, sem material humano, nós vamos ter sempre uma cadeia que vai causar problemas, que vai ter fugas e coisas assim. E a questão, por exemplo, do número de presos, hoje ela trabalha praticamente com o dobro da capacidade, né? E muitos presos condenados também cumprindo pena aqui, que não é o ideal também. Que também não é um privilégio de Arcos. O problema de vagas em penitenciárias é um problema grave, um problema muito grave.
Por mais que o governo tente, por mais a população carcerária cresce muito. E são jovens entre 18 e 25 anos, na sua grande maioria, o que é triste. Que eu costumo falar com eles, que o melhor da vida da gente é entre os 20 e os 30. Eles vão passar na cadeia. Vocês vão passar trancados. Vocês vão passar muito trancados. Triste isso, não é? O que é bom é o seguinte, às vezes as pessoas até me criticam de ficar dando conselho demais para meninos. Conselho demais, dou muita atenção para preso, converso, trato o preso, brinco, tento dar conselho. Para alguns dá certo. Para alguns você dá esses conselhos, ele cai na cadeia, vê que não é aquilo, não reincide, volta, tem uma vida tranquila. Agora a maioria não. Bate, volta, bate, volta, bate, volta. Por quê? Um dos conselhos que eu dou é o seguinte: saiu da cadeia, muda sua vida, muda sua turma, não frequente os mesmos lugares, faça uma reviravolta na sua vida. Porque se você foi preso, continua andando com a mesma gangue, com a mesma coisa, você vai acabar sendo preso outra vez. Preso outra vez. Alguns aceitam o conselho, eu não posso citar nomes, né? Tem mães que vão lá agradecer, escutou o conselho do senhor, meu menino tá, meu menino tá bom demais. Como voltando no caso dos adolescentes, tem mãe que chega, doutor, eu vou entregar esse menino para o senhor porque eu não aguento. Um menino de 12, 13 anos, que eu não aguento criar. Não é obrigação de poder público educar. Né? Aí o pessoal confunde muito que o juiz é obrigado a dar é obrigado a dar educação. Não estou lá para dar educação. Não é minha função. A educação vem de berço. Vem de baixo. E aí talvez já seja até um pouco tarde, né? Nem vai resolver. A cadeia daqui tinha tudo para se tornar uma cadeia exemplo, uma cadeia modelo. Tem uma estrutura muito boa. Ela foi construída nos moldes de uma penitenciária. E da última vez que eu estive numa reunião em Belo Horizonte para tratar dessa vinda da SUAP, eles pediram algumas reformas que a prefeitura fez. Sim. Que foi telar o pátio de sol e sistema de monitoramento por câmera. Mas tem coisas que são bem banais, mas bem simples mesmo, que a gente não tem. Você não mas não é possível. Por exemplo, cadeado de cela tetra-chave. Não tem. Aqui é de chave comum. Chave comum. Por quê? É caro. Mas o cadeado é barato. Não é barato. Porque você pensa, um cadeado desse custa em média R$70. Eu preciso de 40. É muito dinheiro. Mas para uma prefeitura isso não é muito dinheiro. Mas que também não é obrigação da prefeitura. Seria do Estado. Do Estado. Toda a manutenção da cadeia pública seria obrigação do Estado, em tese, né? Porque hoje tese. Não é bem assim. Mas nada impede, por exemplo, que um poder público municipal interessado faça. Entendi. Não tem esse impedimento. Não tem um impedimento. Nem só. Até porque muita coisa que foi feita lá foi a prefeitura. A prefeitura que fez. Nem só a prefeitura ou a própria iniciativa privada, entendeu? Outra coisa também, você falando em cadeia, eu vou um pouco mais além, é o pós-cadeia. Não adianta você querer, tem que consertar, tem que prender. Se o cara foi preso, cumpriu, pagou o que ele devia, quando ele sai não consegue emprego. Você já foi preso? Não vai dar emprego. Não vai dar emprego. Isso, o que você está fazendo? Você está investindo contra você mesmo. Por que você não vai dar emprego? Porque aquele cara, ele vai ter que voltar a roubar, vai ter que voltar a furtar. Pode ser que vai roubar, e provavelmente você vai ser uma vítima. Ao passo que se você der um voto de confiança, a maioria deles se tornam empregados fiéis, mas fiéis ao extremo. Que o cara acreditou neles. Exatamente. Eu me lembro de um preso, quando eu era juiz em Formiga, tínhamos lá um projeto que chamava Projeto FEAMA, que aliava recuperação ambiental com recuperação de presos. Então era presos recuperando o ambiente. Então eles faziam plantas mudas de planta nativa, iam nessas vossorocas, arrumavam tudo, faziam recuperação ambiental. E era uma fazenda sem nenhuma grade e mal cerca de arame, que era uma cerca de 3 fios, cerca de arame, que não era nem para nada sair, era para nada não entrar. E eu me lembro de uma entrevista que teve numa televisão, e um preso falou uma coisa que me deixou assim pensando muito.
perguntaram para ele se não dava vontade de fugir, se não dava vontade de coisa. Ele falou assim, olha, o preso falou, é mais difícil ficar aqui do que na tranca, na cela. Porque na cela eu tô na tranca. Agora aqui é difícil, porque você vê tudo. Vê livre, tudo lá fora. A estrada tá ali, que fica a menos de 300 metros na estrada. Mas aqui eles algemam a gente com uma coisa que é difícil você soltar, que é a confiança. Então isso é uma coisa interessante. Confiança interessante. Enquanto a população tratar o ex-detento como criminoso, porque ele já deixou, ele não é mais ele é criminoso até ser condenado. Até a sentença você pode considerá-lo um criminoso. Depois de sentença, ele já não é mais um criminoso. Ele é alguém que vai pagar pelo que fez. É uma pessoa que precisa de ser recuperada. Então o que adianta falar? É muito fácil, tem até uma psicóloga famosa que fica falando que tem que acabar com cadeias. Tá, tudo bem, eu vou acabar com cadeias e vou fazer o quê? Agora, é muito fácil você falar que cadeia não recupera, cadeia não isso, cadeia não aquilo, cadeia não outro, se você não faz sua parte. Que é quando o sujeito precisa do apoio, você fecha a porta. E a maioria faz isso. Eu diria 97% de toda da população do Brasil em geral. A maioria faz isso. Faz. Já olha com... E o projeto, não seria o ideal o projeto de uma cadeia onde o preso pudesse trabalhar, por exemplo, a privatização das cadeias? Eu acho que privatização de cadeia não é uma boa ideia. Não? Não, é uma coisa que eu não concordo. Você não vai ter controle, não são... aí você vai ter da mesma coisa. Você vai ter, por exemplo, a cadeia de bom despacho com um sujeito humano interessado em recuperar, e a cadeia de Guatama, por exemplo, com um sujeito que só quer ganhar o dinheiro daquela coisa. Então é um negócio muito complicado. Você está falando que isso não seria ideal. Quando você aplica uma pena, a pena tem dois objetivos, que é o de punir, o sujeito cometeu um crime, tem que ser punido, e recuperar. Realmente hoje a cadeia só pune, ela não recupera. Por quê? É uma superpopulação. Essa cadeia aqui, por exemplo, se ela estivesse operando com a sua capacidade, que são 56 pessoas... 66 parece. 56. 56? Sem a população feminina. Sem feminina, 56 pessoas, seria fácil você desenvolver projetos profissionalizantes, etc. Até porque isso não pode ser feito em cadeia. Porque você tem que pensar que cadeia é para preso não condenado. Certo? Então, cadeia tem que ter projeto de recuperação. Não, cadeia não é lugar para condenar. Porque o cara está aguardando o processo. Julgamento. É o preso provisório. Então, o presídio, sim. Exatamente. As penitenciárias tinham que ter isso. Você vai em Formiga? Não sei se tem esse sistema, mas a maioria das penitenciárias não tem. Não tem. E a maioria da população também lava a mão. Acha que tem o Brasil não tem jeito, essa violência isso, essa violência aquilo outro. Mas na hora de ajudar o sujeito que está atolado na lama, que já cumpriu, que já pagou o que devia, que não deve mais nada à justiça, vira as costas. E isso vai criando uma revolta, e o sujeito não arruma emprego, e você tem filho para cuidar, e etc. Você vai acabar reincidindo, você vai acabar furtando. Vai acabar voltando para o crime. E a grande maioria é isso, né? Ou ele termina a pena e volta para o crime, às vezes até no mesmo dia que ele sai da cadeia. Eu já vi casos de presos que saem em saídas aí de Dia das Mães, Natal, e acaba cometendo crime e vai preso de novo. Isso acontece demais. É muito comum. Né? Aí é uma polêmica que a imprensa joga em cima dos juízes que soltam os presos na época do Natal, na época do Dia das Mães, e a culpa cai no judiciário. A culpa acaba caindo no judiciário. Na verdade a culpa é do legislador, que o juiz só aplica a lei. Se a lei fala que o indivíduo tem direito à saída, não tem como se negar esse direito. E pronto, acabou. Direito é direito. Né? O que é duro é você ouvir discursos em faculdades, às vezes até no próprio Tribunal de Justiça, em televisão, de pessoas que discursam muito bem, que falam que tem que tratar o adolescente assim, que tem que tratar o preso assim, que tem que tratar o preso daquele outro jeito, que tem que tratar assim, assado, mas que é só discurso. Que na prática essas mesmas pessoas não fazem absolutamente nada. Eu costumo falar o seguinte, geralmente quando é adolescente, então vamos fazer o seguinte, leva esses 4, leva ele para sua casa, deixa eles passarem uma temporada na sua casa para você amá-los e educá-los. Ninguém quer. Ninguém vai querer. Agora, na hora de discursar, é muito interessante. bonito.
Gente, nós estamos recebendo aqui o Dr. Joaquim, estamos falando aqui de um pouquinho de segurança pública, já falamos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Se quiser, o pessoal quiser fazer alguma pergunta, estiver acompanhando a gente aí, pode participar. O Renato está lá no chat e está acompanhando lá para nós. Então, se quiser fazer alguma pergunta para o Dr. Joaquim, o pessoal pode ficar à vontade aí. Doutor, vamos passar para um outro assunto, que é a questão da legislação eleitoral. Nós estamos chegando aí, já estamos em ano eleitoral, né? E a gente está em meios aí de vir as convenções partidárias, agora em junho, né? E a cidade vai aquecer de novo em termos politicamente, né? Vai surgir muita coisa, e o juiz eleitoral, no caso hoje o senhor é responsável, né? Por esse, como se diz, pelo cartório eleitoral, né? Pelo pleito. É isso. Então, você vai ter que estar atento, é uma determinação de aplicar a lei eleitoral. Essa lei eleitoral, as pessoas têm que tomar um certo cuidado, a gente estava até conversando um pouco antes ali, o cidadão pensar muito bem em quem que ele está votando, né? E ver se realmente aquela pessoa merece o seu voto, né? Não votar na pessoa porque ele é bonzinho, e nem porque ele é bonito, nem porque ele é amigo do meu amigo e tal. Mas aqui em Arcos, sempre a gente observa nas eleições pessoas trocando o voto por um saco de cimento, por um caminhão de areia, por um padrão, por uma conta de luz. E isso é uma coisa que, em termos da lei, é errado, né? Em termos da lei... E até para o cidadão mesmo. Eu vou mais além, em termos de educação é errado. Porque, na verdade, o sujeito que troca o voto dele por um saco de cimento, ele está trocando a escola do filho, a saúde, a pavimentação da rua, a rede de esgoto, tudo por um saco de cimento. Em troca de um saco de cimento. Então, tudo que ele poderia ter de benefício coletivo durante 4 anos, né, no caso que são as próximas eleições, vereador e prefeito, ele está trocando por um único saco de cimento. Na verdade, isso é uma burrice. É uma burrice. É um atraso. Você está trocando todos os seus benefícios por um saco de cimento. Porque eu penso da seguinte forma, eu acho que a população tem que ver isso. Você está votando em quem vai legislar, quem vai fazer as leis do seu município e quem vai administrar, né, e vai executar as leis do seu município. Se o sujeito compra seu voto, se antes de entrar ele já está mostrando, ele já está falando para você, olha, eu não respeito a lei. A lei. Lei e nada para mim é a mesma coisa. Eu estou querendo comprar o seu voto, eu estou querendo... Então, se a pessoa já é assim antes de entrar, você imagina depois que estiver lá dentro. Você imagina depois que foi eleito. Então, nós até conversávamos sobre a coisa de ficha limpa. Eu acho que a ficha limpa, a primeira peneira da ficha limpa tem que ser do próprio eleitor. Eu vejo, eu gosto muito de olhar o externo, eu vejo fora daqui, nos Estados Unidos, por exemplo, se descobrem que o cara teve um problema qualquer problema com a justiça, quando ele tinha 18 anos, ele hoje tem 50, ele não é votado. Por quê? Porque eu não quero alguém que não respeite a lei. Como que eu vou colocar alguém que não respeita a lei para fazer leis? Então ele vai fazer o que ele não vai respeitar. Então, eu costumo falar isso com a população. Se alguém te pedir voto, pense bem se você vai votar. Agora, se alguém te oferecer vantagem por voto, esse é que você não deve votar. Não vota mesmo. Porque isso vai sair caro. Se ele te dá um saco de cimento, é porque ele já está pensando, e quando ele já estiver lá dentro, isso vai retornar para ele, ele vai desviar para ele, em proveito, pelo menos 1000 sacos. E esses 1000 sacos que ele vai desviar a sua rede de esgoto, uma escola melhor, uma saúde melhor, uma educação melhor, um policiamento melhor, uma segurança, é tudo uma melhoria. Então, não vote em quem quer levar vantagem. A lei de Gerson, né, que é só da vantagem, isso precisa acabar. Então, quando a gente fala de propaganda eleitoral, de